Nós estamos de volta aqui no Hora da Família. Que bom que a gente está com você, gente. É muito bom. E é bom que você não mudou esse canal. Se você está me assistindo agora, é porque você não tocou no seu controle remoto. Isso mesmo, você vai ficar com a gente aqui a tarde toda. A tarde está muito boa, que daqui a pouco chega o Dalcides aqui, ó. E daqui a pouco a gente tem depois o Padre Robson, depois a gente tem o Lúcio, depois a gente tem... O que a gente tem depois? Depois tem a missa, depois a missa. E hoje tem um programa do Padre... Hoje a gente tem um programa do Padre Marcos. O Padre Marcos, 8h30, né? 8h30, não pode, eu não sei o horário direitinho, mas 8h30 o programa do Padre Marcos aí, tá bom? Olha aí, vamos lá para a dúvida de fé. Aqui, gente, vamos lá. Olha aí, ó. Quem mandou o vídeo pra gente com a pergunta foi a Sandra. A Sandra é de Dracena, em São Paulo. Dracena. Vamos ver o que a Sandra está perguntando. Vamos lá. Boa tarde, Padre Juarez. Eu estou assistindo o seu programa e o senhor está falando sobre se os mortos podem rezar por nós. Mas como eu vou saber se algum parente meu, alguma pessoa conhecida que morreu, está no céu? Porque passa pelo purgatório primeiro, né? Até onde eu entendo. Então eu queria que o senhor me esclarecesse. Meu irmão faleceu em maio, como é que eu vou saber? Ele já está no céu, já posso pedir que ele interceda por mim, por nós? Como é que eu faço? Não sou eu que tenho que rezar pela alma dele? Obrigada. Sandra, sua pergunta é muito interessante e dá pra gente falar muita coisa aqui. Vamos lá, primeira coisa, você pode rezar pedindo pelo seu irmão? Pode sim, pode sim. Você pode rezar também pela alma dele? Pode sim. Vamos entender uma coisa. Depois da morte, o tempo não existe mais. O que é tempo, gente? O tempo, ele existe somente em relação ao espaço. Quem disse isso? Albert Einstein, teoria da relatividade. Ou seja, o tempo só existe em relação ao espaço. Se existe espaço, existe tempo. A partir do momento em que não existe mais espaço, que nós não ocupamos mais espaço, o tempo também deixa de existir. Então não existe tempo. Não existe nem futuro, nem passado, nem presente, nada. O tempo não existe. Além do tempo que nós vivemos ser uma convenção que nós criamos aqui, marcamos o tempo pelo relógio e tal. O tempo não existe. Tempo não existe. No céu, o tempo não existe. Por isso que a Bíblia diz, para Deus, um dia é como se fosse 1000 anos é como se fosse um dia. Então, por quê? Porque tempo não existe. Tempo não existe. Mas, Sandra, você pergunta assim, e o purgatório? Isso que eu queria falar com vocês. E o purgatório? O purgatório, ele existe porque... Deixa eu te explicar. Quando nós pecamos, nós criamos uma desordem na natureza, na sociedade, e isso nós chamamos de penas temporais. Essas penas temporais, elas precisam ser apagadas, remidas. Por exemplo, eu vou me confesso, Padre, dá minha vossa bênção porque eu pequei. O Padre perdoou o pecado. Perdoou, acabou o pecado. Mas, e a sujeira que seu pecado fez? Quem vai limpar? Quem vai limpar essa sujeira? Quem vai limpar? Você, porque isso é chamado pena temporal. Aí o Padre dá para você uma penitência, que o nome é satisfação. A penitência é um ato bom que você vai realizar, que vai limpar essas penas temporais. Ou você pode limpar essas penas temporais também pelas indulgências que a igreja dá. Em determinadas ocasiões, em situações especiais, a igreja oferece indulgência que limpa essas penas temporais. Ora, mas se a gente morre com penas temporais, com penas temporais, ou seja, a gente não limpou todas as penas que a gente precisava limpar, ou porque a gente tinha pecado, que a gente às vezes nem confessou ou não cumpriu a penitência, ou que a gente tinha penas temporais, a gente então passa pelo purgatório. O purgatório, presta atenção, segundo os teólogos e os teólogos modernos, o purgatório não é esse tempo que você fica, porque, como eu disse no começo, não existe tempo. Então, o purgatório não é assim, eu vou ficar 300 anos no purgatório, eu vou ficar 20 anos no purgatório. Não existe tempo, não existe tempo.
Então a compreensão do purgatório é o seguinte, é que antes de eu entrar no céu, Deus me dá condições de eu purgar, ou seja, de eu me purificar de todas essas penas temporais. Como? Ora, Deus pode me dar uma consciência dos meus pecados, daquilo que eu fiz, daquilo que Deus pode me fazer ver as coisas. Aí é Deus que vai apresentar a modalidade. Mas o purgatório não é um lugar. A gente tem mania de pensar que o purgatório seja um lugar por causa de um livro chamado Divina Comédia de Dante Alighieri, né? Mas não é um lugar que você fica, não é um lugar que você está. É um momento especial no momento da morte, até que você entre no céu, para que você possa purgar e purificar. Então você pergunta, seu irmão faleceu? Com certeza, seu irmão já passou por se ele precisava passar pelo purgatório, já passou pelo purgatório sim, e já se encontra no céu. Você pode rezar por ele? Pode rezar por ele, porque enquanto a gente, como não existe tempo, eu rezando pelos falecidos, eu estou rezando por eles na hora da morte, eu estou rezando por eles na hora do purgatório, porque não existe tempo, e estou rezando por eles também no céu. E pode pedir sim a intercessão dele. Sandra, muito boa a sua pergunta. Sandra, se não ficou satisfeita com a resposta, faz de novo o vídeo, manda pra gente, viu? Tá bom? Tá combinado? Combinado? Tá certo? Se não ficou satisfeito com a pergunta, manda de novo o vídeo, tá bom? Ó, gente, aquele momento agora, vamos revelar, atenção, a resposta da nossa pergunta do dia. Vamos relembrar a nossa pergunta do dia. Veja, Jesus está no deserto, Jesus está passando 40 dias de provação no deserto. Aí o diabo chega e tenta Jesus quantas vezes? O diabo chega e tenta Jesus durante 3 vezes. E são 3 tentações muito perniciosas, né? A primeira tentação, Jesus está lá no deserto. Olha aí, por que você não transforma esse pão, essa pedra em pão? Por quê? Porque o poder ali, querendo tentar Jesus para que ele fizesse naquele momento, para que ele cedesse a qualquer tipo de prazer e até o prazer de coisas. Ah, Jesus, olha aqui, ó, eu te dou todo esse reino se você me prostrar diante de mim. Tenta Jesus com o poder. Vai, ajoelhe-se diante de mim. Olha, você vê, Jesus é tentado. Olha, Jesus, se você solta-te daqui e rola por lá e os seus anjos carregarão você para que você não se fira. E sabe que coisa? O diabo tentava Jesus com a própria palavra de Deus. Olha que diabo, mais diabo. Olha o que fazia. Ele usava a própria Bíblia para tentar Jesus. Ele usava a própria Bíblia para tentar Jesus. Ou seja, tá vendo uma coisa? Tá vendo que às vezes a pessoa pode usar até a própria palavra de Deus para fazer com que o outro seja tentado também? Então Jesus foi tentado 3 vezes. 3 vezes a tentação de Jesus aconteceu. E sabe que essas tentações eram tentações muito humanas, muito humanas. Jesus é totalmente Deus e Jesus é totalmente homem. Jesus é totalmente Deus e totalmente homem. E Jesus foi tentado justamente ali na sua humanidade, Mas o mais interessante, todas as vezes que o diabo tentava com a própria palavra de Deus, Jesus rebatia justamente com a palavra de Deus também, até que o diabo foi vencido justamente naquele instante. Uma coisa muito importante você saber, as tentações, elas existem para todos nós e tentação não é pecado. O problema é cair na tentação. Quando nós rezamos o Pai Nosso, nós rezamos pedindo a Deus que não nos deixe cair na tentação, mas a gente não reza pedindo para que a gente não tenha tentação. Sempre teremos tentações, sempre haveremos de ter tentações. Então, a tentação é justamente essa inclinação que nós temos para o mal, que a gente traz lá desde o pecado original, ela existe por causa da nossa condição humana. Então, sempre a gente vai ser tentado a fazer isso, tentado a fazer aquilo, tentado a fazer isso. Mas por que a gente deve se fortalecer? Para não ceder à tentação. Se você for tentado, não fique triste. Não pense que só por ter sido tentado, você já está pecando. Não, tentação não é pecado.
ceder à tentação e cair na tentação, que o pecado se realiza. E quem acertou, atenção, eu já falei, não, né? Quem acertou e foi sorteada foi a Paula de Cássia Duarte Soares Pessoa. Olha que nome comprido. Paula de Cássia Duarte Soares Pessoa, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Paula, muito obrigado, Paula. Ó, eu vou mandar para você o meu CD em agradecimento a você por ter participado. Aqui. Em agradecimento a você por ter participado com a gente, por ter ficado aqui com a gente. Ó, muito obrigado. E ó, mando o CDzinho para você escutar aí, tá certo? Paula de Belo Horizonte, Minas Gerais, tá certo, gente? Muito obrigado. Gente, vamos para o nosso momento de oração agora, muito, muito, muito importante. Olha, gente, todos os pedidos de oração que vocês enviaram, nós trazemos aqui e rezamos e apresentamos a Deus com muita insistência e com muita certeza. Quero lembrar aqui de alguns nomes. A Lourdes Silva, a Lourdes fala, gostaria de pedir oração para a minha saúde e gostaria de pedir também pela saúde da minha filha, que minha casa seja sempre um lar abençoado. Lourdes, que pedido lindo. Sim, que sua casa seja sempre, sempre, sempre um lar abençoado. Rezaremos por isso, viu? Também a Lúcia Soares. Lúcia, peço oração para que as dores que eu sinto na minha perna sejam sanadas. Acredito muito em Deus e sei que tudo posso naquele que me fortalece. Obrigada. Lúcia, é verdade, é a grande verdade. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Quem me fortalece, quem me coloca de pé, quem me faz caminhar depois de uma queda, é o próprio Senhor. Então confia, porque nós rezamos por você, tá bom? A Teri Uric, ela diz assim, boa tarde, padre, eu gostaria de pedir oração para os meus filhos, mas peço principalmente que Deus ajude o meu filho a não desistir da faculdade e de ter um trabalho na presença de Deus. Obrigado. Tere, vamos rezar sim, vamos pedir, vamos dobrar o joelho, eu rezo daqui, você reza daí, e ele não vai desistir da faculdade, né? Às vezes os jovens ficam entusiasmados, ou ficam encantados com alguma coisa, falam, vou desistir da faculdade, né? E às vezes não conseguem enxergar mais além, né? Enxergar mais além e ver que a gente não pode desistir de nada. Tudo que a gente empreende, a gente não pode desistir, tá bom? Vamos lá, tem mais nomes aqui pra gente lembrar. A Sara Azevedo. Sara Azevedo, sua bênção, padre. Peço oração para o meu filho João. Ele está tendo muita dificuldade na adaptação do colégio. Chora demais todos os dias, preciso de ajuda, obrigado. Ô Sara, na verdade, eu não sei que idade tem o João, né? Mas a adaptação mesmo é complicada, mesmo porque se ele mudou de escola, se ele mudou de colégio e tal. Mas eu não sei a idade dele, mas a gente tem que estar muito atento de repente, é uma tristeza muito grande das crianças, dos adolescentes, né? E ver se realmente essa tristeza não está muito contínua, né? Estou dizendo isso porque a gente tem que ter cuidado para a questão de depressão, para a questão de uma depressão que a gente não possa estar olhando aí. Mas vamos rezar sim, vamos rezar para o João, ele vai ficar bom e ele vai daqui uns dias estar bem adaptado no colégio. E a Helena Santos, padre, peço oração para mim, pois ando tendo muito pensamento negativo. Preciso melhorar, claro que precisa melhorar. Tem que ter pensamento negativo, não. Pensamento assim, ó, o pensamento, ele tem que ser espantado da cabeça. A gente não pode impedir que o pensamento venha à nossa cabeça, né? É igualzinho os passarinhos. A gente não pode impedir que o passarinho voe. Mas se ele quiser fazer ninho numa árvore, eu posso espantar. Show, 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 passarinho. Então, eu não posso impedir que os pensamentos venham na minha cabeça. Eles vêm. Mas se ele quiser fazer ninho aqui, ó, pensamento negativo, show, show pensamento, né? Você fala, ó, acho que estou com depressão, rezo por mim. Às vezes não é depressão, não, às vezes é um momento mais de tristeza. Nem tudo é depressão na vida, viu, gente? Às vezes a gente tem o direito de estar triste também em alguns momentos. E o Ricardo Leme, boa tarde, padre, peço oração hoje para todos da minha família, somos todos muito unidos, se Deus quiser vamos continuar assim, obrigado por rezar sempre com todos. Ricardo, que alegria, rezaremos por sua família, que é um exemplo de união aí. Vamos rezar, ó Deus Todo-Poderoso, nós entregamos a nossa vida, a nossa família, a nossa casa,
sob a tua proteção e sob a tua graça, Senhor, e pedimos para que tudo seja, Senhor, tocado pelo teu amor e pela tua misericórdia. Derrama a tua bênção agora sobre os enfermos, sobre os doentes. Eles precisam desta graça. E te pedimos, Senhor, abençoa esta água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado a você, obrigado a sua família, muito obrigado de ter passado essa tarde com a gente aqui, viu? Amanhã eu vou encontrar com você ao meio-dia, no Rosário da Vida. Deus abençoe, tenha uma tarde santa e abençoada. O Dalcídio está vindo aí, viu? Boa tarde, Deus abençoe você.